Terezinha, o microfone. Boa tarde a todas, a todos. É com grande alegria que a gente começa mais um seminário, né? Eu e a Amália acabamos de fazer o relatório do Sucupira, a gente fez o levantamento de todos os seminários nos últimos 2 anos, assim, foi muito bacana ver, entrar no YouTube, ver o início, ver tudo assim, eu acho que nós estamos numa longa caminhada, mas estamos caminhando, todo mundo. Espero que todos estejam muito bem do outro lado da tela, né? Todos os convidados, todos os participantes pelo YouTube, todo mundo. Que todos estejamos bem, a vacina está chegando. Eu espero que vocês, né, os estudantes do Promestre, que são, sua grande maioria, educadores, fiquem atentos ao calendário nosso de vacinação. Primeira dose, segunda dose, e vamos lá, tá bom? Então tá, gente. Hoje é com muita alegria assim eu apresento esse seminário, né? Porque é um tema que vem rondando a minha cabeça assim já de longa data. Estou pensando, vai, volta, e eu acho que vai ser um grande aprendizado hoje. Eu vou passar a palavra para a Maria Amália, porque nós temos um grupo grande hoje de pessoas, é um grupo diverso, mais bacana, diverso, de vários pontos da universidade, estudantes, professores, de diferentes linhas de pesquisa dentro do próprio Promestre. Então, eu acho que vai ser muito representativo a apresentação de vocês hoje. Mas eu vou passar para a Maria Amália, que além de ser a minha colega, companheira aqui na coordenação, né, ela é parte desse grupo. Então, eu vou deixar a apresentação para ela. Tá joia. Obrigada, Terezinha. Boa tarde a todos e todas, né, aos nossos alunos queridos, ao Luiz, que sempre está aqui conosco, nos ajudando, às nossas secretárias, aos colegas aqui, professores do seminário do Promestre, e ao grupo Lapensi, né? Coube a mim, então, a honra, né, de apresentar vocês, né, e falar um pouco da minha alegria de fazer parte realmente de um grupo, né, que, como disse a Terezinha, traz uma temática bastante ampla, né, e que toca diretamente a nós, né, professores e professoras, porque como vários autores que trabalham com narrativas, biografias, histórias de vida, né, o próprio sentido etimológico da palavra narrativa, né, tem a ver com a escrita da sua história, né, a escrita da sua vida. Então, o objetivo hoje aqui do grupo é mostrar um pouco para vocês as produções, né, que tem reverberado a partir desse nosso encontro, né, com professores de outras unidades da UFMG e fora da UFMG, com estudantes do Promestre e outros estudantes de outras universidades, assim como pesquisadores também da Universidade Federal de Ouro Preto, da Universidade do Estado de Minas Gerais, que fazem parte do nosso grupo, né? Então, a primeira coisa, eu vou passar a palavra para as coordenadoras do grupo, né? A professora Cláudia Stalin, né, que é a nossa aqui professora também do Promestre, e ela apresenta, ou cada um se apresenta um pouco, né, para falar um pouco da história do grupo e já partir para a pesquisa. Então, muito obrigada, né, a vocês, sobretudo os nossos estudantes, os egressos que vieram aqui hoje compartilhar um pouco da história e da trajetória do grupo conosco. Então, muito obrigada. Então, gente, eu sou a Cláudia Starling, sou professora, né, da linha Didática e Docência e participo, né, do grupo Lapensi. É com uma alegria que nós estamos aqui
para discutir as pesquisas com narrativas. E o que eu acho mais importante, né, como a Terezinha ressaltou, é a diversidade de áreas, de temáticas que o nosso grupo ele aborda. Então, aqui nós temos, né, nosso grupo ele é formado por pessoas da educação física, da belas artes, né, da linha da matemática, né, da linha didática e docência. Então, acho que isso nos faz um grupo multidisciplinar. Cada um de nós, professores, estudantes, nós temos as nossas áreas específicas de atuação. Mas o que nos une é justamente a pesquisa com narrativas. Então, é um convite também de vocês, né, participarem do grupo. Nós temos reuniões quinzenais, às quintas-feiras. Quem tiver interesse em participar, o convite está aberto. É um grupo aberto a estudantes, professores, né? E quinzenalmente a gente faz os nossos encontros. O objetivo de hoje é trabalhar os aspectos teóricos e metodológicos que fundamentam as nossas pesquisas com os olhares de diversas áreas do conhecimento. Então, nós vamos trazer aqui, né, como nós fazemos e o porquê nós fazemos pesquisas com narrativas, que é o que nos une. Muito esperançosa que esse encontro, como roda de conversa, será um debate. Então, ele está assim organizado. Nós faremos uma breve apresentação de algumas pesquisas dos egressos, tanto da FAI quanto da Belas Artes, e depois nós abriríamos para a roda de conversa. Então, é uma roda de conversa que vocês podem colocar no chat as perguntas, as questões, para que a gente faça aqui como nós fazemos no nosso encontro, né? Um encontro do grupo, né? Junto com o Promestre aí. Então, agradecendo, né, a Terezinha pelo convite, a Maria Amália e a todos, né, que estão aí ouvindo. Com certeza será um momento muito importante. Rosvita, quer completar alguma coisa? Não, só agradecer também esse convite, essa possibilidade, né, da gente poder aqui dialogar com vocês e trazer as nossas inquietações em relação a essa pesquisa, esse campo, né, da pesquisa, das narrativas. E estou muito contente de ver Terezinha aqui, que eu só conversava com ela por e-mail, na nossa grande luta, querendo trazer a Christine Delory Momberger como professora visitante, né? Mas aí a pandemia nos atravessou e não foi possível, mas talvez em outro momento, né? Então, muito obrigada por esse convite hoje. Então, a Rosvita é professora, né, da Belas Artes, no campo da arte, né, Rosvita? Nossa professora artista, que inclusive fez a nossa logomarca. Então, nós vamos começar, né, com as apresentações e com a roda de conversa propriamente dita, e os pesquisadores do LAPENSI, quando forem se apresentar, que eles, né, se identifiquem, falando um pouco da trajetória também. Então, Tânia. Boa tarde para todo mundo. Rodrigo, pode projetar aí. Enquanto o Rodrigo vai projetando, meu nome é Tânia, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, do ensino fundamental aí dos anos iniciais. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o caminho que eu percorri enquanto pesquisadora. Essa pesquisa que vocês estão vendo projetada aí, narrativas de professoras e atividades impressas, diferentes percursos, saberes diversos. Eu queria começar falando que eu sinto muito orgulho de ser egressa do Promestre. Eu acho que eu não poderia começar sem falar isso. Eu sou da linha didática e docência, né? Faço parte desse grupo LAPENSI, e foi aqui na FAI, né, no Promestre, por meio das interações, dos estudos,
que eu construí muitos conhecimentos com essa pesquisa e eu reconfigurei meus saberes, né? Então, sou muito grata e estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês essa pesquisa, em que eu tentei, na verdade, o meu objetivo foi compreender a relação entre as atividades impressas e os saberes docentes, tendo como caminho metodológico, teórico-metodológico, né, a pesquisa com as narrativas. Mas como que eu cheguei a isso, né? Pode passar aí, Rodrigo. Bem, gente, minha história me levou a questionar as atividades impressas, que são essas atividades comumente utilizadas por nós professores em sala de aula, né? Essas questões me trouxeram aqui para o mestrado, para o promestre. Aqui no promestre, eu entrei em contato com vários estudos do campo da pesquisa autobiográfica. E esses estudos, eles me fizeram compreender que nós estamos constantemente nos biografando e que a construção do conhecimento, ela segue uma lógica biográfica. E assim eu fui narrando a minha história, igual vocês estão vendo aí fragmentos de uma tirinha, depois eu vou explicar o que essa tirinha está fazendo aí. Ao entrar nesse movimento de narrar a minha história, de autoescuta, de autorreflexão, eu comecei a perceber que para compreender a elaboração das atividades impressas, eu teria que compreender a história dessas professoras. Foi aí que eu fui para o caminho das narrativas. A minha história fez reconfigurar esse objetivo da pesquisa e fez pensar nesse caminho metodológico. Pode passar, Rodrigo. Bem, gente, a primeira parte, né, dessa caminhada, que na verdade não é linear, né? Eu acho que é mais em espiral que as coisas vão se entrelaçando, mas por fins didáticos, né, coloquei aí as entrevistas narrativas como a primeira parte desse caminho, foi o ir a campo para escutar as professoras. 3 professoras foram participantes da pesquisa, 3 professoras do 4º e do 5º ano do ensino fundamental da Escola Pública de Belo Horizonte mesmo. E aí, segundo os autores que fundamentaram essas escolhas em relação às entrevistas narrativas, né? Citei aí 2. Narrar não é listar acontecimentos, mas é ligá-los no tempo e no sentido. E assim eu fiquei pensando, qual que é o meu trabalho enquanto pesquisadora? Enquanto pesquisadora, o meu trabalho é criar condições para que essas professoras, elas entrem nesse movimento narrativo. Como fazer isso, né? Quando a gente está começando a pesquisa, a gente fica com muitas dúvidas, né? E aí, como eu vou fazer? E aí nós decidimos trabalhar com questões mobilizadoras. Então, a entrevista narrativa, ela se difere de outras. Eu não fui a campo com uma lista de perguntas, não é uma entrevista semi-estruturada. Eu fui com uma questão mobilizadora e, como diz a Delohry, eu tentava seguir as participantes, escutar ao máximo o que elas estavam falando, e na hora que elas calavam e falavam, ai, não temos mais, não sei mais o que falar, aí que eu entrava com algum questionamento. E esse questionamento era no intuito de fazer com que elas continuassem naquele modo narrativo. Eram questionamentos que eu percebia daqueles sentidos que elas me traziam ali naquele momento, que eram diferentes de um para outro. Vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, a professora Ana, que relembra como ela começou a trabalhar com as atividades impressas, que foi totalmente das outras professoras. Então, os questionamentos também eles eram muito diferentes. Pode passar, Rodrigo. E aí, gente, foram 4 entrevistas narrativas, tanto orais quanto escritas. E essas entrevistas, elas entrelaçavam-se com esse processo de análise interpretativa, que foi outra questão também, né? O que é analisar? O que é trabalhar com uma análise interpretativa em pesquisas com narrativas? Como o campo é muito heterogêneo, eu me fundamentei nesses autores que vocês estão vendo aí na tela, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles, porque eles contribuíram com algumas escolhas que eu fiz ao longo dessa análise. O Bolívar, ele nos leva a refletir sobre os diferentes tipos de análise interpretativa.
E ele faz uma provocação muito interessante que a análise, ela não pode sacralizar as narrativas, mas ao mesmo tempo não pode silenciar a voz dessas participantes, não pode silenciar as narrativas. A análise, ela tem que ter um nível de sistematização, né? Um nível de tematização para o campo da educação, mas ela não pode ficar restrita a categorias que as narrativas entrariam ali só para ilustrar. E aí, o Riquet, ele entra ajudando na compreensão do que seria essa análise. Quando ele fala que a análise ela envolve a compreensão e a interpretação, a gente compreender aqueles significados que estão sendo trazidos pelas professoras e, ao mesmo tempo, a gente desdobra esses significados ao explicá-los, fundamentando no nosso referencial teórico. E o Souza, né, o Eliseu Souza é um pesquisador lá da Bahia, e a Juliana Faria, que é pesquisadora aqui do CP, né, daqui da UFMG, eles me permitiram observar como que eles operaram com esses estudos, essas conceitualizações do Riquet e do Bolívar. Então, a partir dessas duas pesquisas empreendidas pelo Souza e pela Faria, eu comecei a pensar um desenho, qual seria o desenho interpretativo da minha pesquisa. E aí essa questão que vocês estão vendo aí na tela, né? Quais sentidos permeiam as histórias de cada uma das professoras? Foi uma das primeiras preocupações, olhar as singularidades. Vocês estão vendo aí a professora Brisa, por exemplo, que eu trouxe só de exemplo. O que permeia, um dos sentidos que permeiam uma das unidades temáticas, aí eu chamei de unidades temáticas, esses sentidos singulares, uma das unidades temáticas da professora Brisa foi o conhecimento pedagógico do conteúdo em relação à matemática, como que isso perpassou toda a narrativa dela, ela lembrando lá da infância das primeiras professoras e como ela é hoje enquanto é professora. Então, eu tentei dialogar na minha análise interpretativa com tudo, com esses sentidos que eram singulares a cada uma delas. Pode passar, Rodrigo. E aí, como segunda parte dessa análise interpretativa, eu tentei dialogar com os elementos comuns que são potentes para a discussão educativa. Aquelas temáticas pedagógicas que permeavam a narrativa dessas três professoras. E aí eu trouxe como exemplo essa temática da construção dos saberes docentes, né? A professora Carla até fala que a gente muda muito rápido de um semestre para o outro. Todas essas professoras nos mostraram que a trajetória docente é uma trajetória de formação, que os saberes construídos, os saberes mobilizados, eles vão se entrelaçando numa espiral crescente e as professoras vão reconfigurando seus saberes. Isso nos mostrou também como que é importante as vivências formativas diversas ao longo da carreira docente e a reflexão sobre essas experiências. E aí, gente, vocês estão vendo aí no cantinho superior da tela alguns autores da linha da didática, porque eles ajudaram nessa análise, eles fundamentaram, eles me ajudaram a desdobrar esses sentidos que eram postos pelas narrativas das professoras. E aí, gente, a análise interpretativa, ela se entrelaçou à apresentação dos resultados. Como apresentar esses resultados? E aí nós tomamos algumas decisões. A primeira é que, lembrando de Bolívar, quando ele fala que nós somos animais que se auto-interpretam, que não há interpretação à margem da narrativa, a gente resolveu colocar a narrativa das professoras, a textualização dessas narrativas, não trabalhar com excertos de narrativas. A ideia é que o leitor tivesse contato com o processo interpretativo e autorreflexivo de cada professora. Então, na dissertação, depois eu vou colocar o link aí para vocês, tem uma parte que vocês encontram a narrativa na íntegra das professoras. Depois eu coloco o diálogo, que é isso que eu acabei de falar com vocês, essas duas perguntas, né? O que há de singular e o que há de comum? Eu apresentei na narrativa 3 capítulos falando dos elementos singulares de cada professora e um capítulo dialogando sobre esses elementos comuns. E pode passar,
Rodrigo, vou finalizar, porque o tempo é curtinho, né? A gente vai para o debate. Eu quis finalizar com essa fala do Contreras, porque eu acho que converge muito com o que eu quero conversar com vocês aqui hoje, que é o saber pedagógico que nós necessitamos é um saber que vincula-se ao vivido, ele vincula-se à experiência. E a pesquisa autobiográfica, a pesquisa com narrativas, ela nos permite visibilizar, reconhecer, valorizar esse saber docente, colocar em debate esse saber, problematizar, legitimar. E no caso da minha pesquisa, né, os saberes meus dessas 3 professoras, juntamente com esse referencial teórico que eu uso. E no recurso educativo, porque aqui no Promestre a gente elabora um recurso, eu peguei até aqui para vocês, é um livro que tem a versão física, que depois da pandemia, né, talvez a gente faça um lançamento físico, né, para as pessoas pegarem, e tem a versão e-book, que eu vou colocar o link aí para vocês também. Eu coloco as narrativas, coloco também partes da interpretação, e eu trabalho com a linguagem visual, que são tirinhas, vocês viram esses trechos das tirinhas aí ao longo da projeção, e eu trabalho também com uma experiência audiovisual, um pequeno curta, vou colocar tudo isso no link, e voltando aí ao Contreras, né, a intenção é dialogar que, ao ler esse material, que é um material para a formação de professores, formação inicial e continuada, que o debate continue, que quem leia também conte as suas histórias. E aí, como Contreras fala, né, que a gente volte para o nosso ambiente educativo com mais sensibilidade, mais consciência e mais abertura para a gente seguir avante nesse nosso grande trabalho que é a educação. Obrigada, Tânia, pelas palavras. Eu acho que o que Tânia, né, já começando aí essa discussão, é como fazer pesquisas narrativas, né? Ela traz a experiência dela de análise interpretativa e do processo vivido, né? Então, fica aí uma questão para a gente discutir, né, na roda de conversa. Importante pensar no recurso educacional nessa pesquisa também, né? Quando a gente faz pesquisas com narrativa, como é pensar esse recurso? Então, a Tânia apresentou aí brevemente o recurso dela, e a gente vai passar agora para a linha de educação matemática, né? A Kelly, que também faz parte do nosso grupo. Kelly. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Kelly, eu sou professora da Faculdade de Educação, da UFMG, faço parte do grupo da Educação Matemática e justamente atuo orientando trabalhos na linha de Educação Matemática do Promestre. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa dissertação, que também é de uma egressa, é da professora Denise França Stelling, mas o nosso destaque maior vai ser para o recurso produzido a partir dessa pesquisa. A professora Denise, que é professora da educação infantil e é professora efetiva da Rede Municipal de Belo Horizonte, ela ingressou em 2017, no Promestre, e essa pesquisa foi finalizada em 2018 e teve esse título: Saberes e Conhecimentos Matemáticos na Educação Infantil, formação continuada de professores num grupo de estudos. Essa pesquisa teve como objetivo analisar as práticas relatadas por professores num contexto de grupo de estudos, professores da educação infantil, buscando compreender situações problemáticas dos professores no que tange ao conhecimento matemático. Mas eu tenho que contar para vocês que quando Denise chegou ao Promestre, ela já tinha um curso pronto para ser dado aos professores da educação infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte.
Ela considerava que já sabia quais eram as demandas dos professores e do que eles precisavam. E nesse processo de reelaboração do projeto, de discussões a respeito deles, nós reelaboramos e ela fez uma pesquisa com os professores, né, partindo de elementos que nos remetem a grupos colaborativos de estudos. E ao invés de já, né, pré-estabelecer o que os professores deveriam saber, nós os ouvimos primeiro para juntos elaborarmos e estudarmos sobre as temáticas que eram de interesse desses professores. A pesquisa foi desenvolvida partindo de uma abordagem qualitativa, né, e teve como material de análise principalmente as narrativas orais dessas professoras participantes do grupo. E eu queria destacar que nós trabalhamos numa perspectiva de pesquisa com esses professores. No caso, eram 8 participantes, foram 8 mulheres. Então, nós fizemos pesquisas com essas professoras, e não para essas professoras ou sobre elas. Rodrigo, por favor. Mas, como eu falei, hoje o nosso destaque vai ser para o recurso educacional que surgiu a partir da pesquisa. Foi esse recurso que possibilitou o compartilhamento das narrativas escritas. Nosso maior material de análise na dissertação foram as narrativas orais das professoras. Mas as convidamos e elas escreveram, e aí, a partir dessas narrativas escritas, é que surgiu esse recurso. E as professoras foram nossas coautoras desse material. Depois também vou disponibilizar o link para vocês. Ele tem uma perspectiva, tem um viés formativo, e principalmente para dar visibilidade, né, e contribuir com as reflexões sobre a prática pedagógica na educação infantil, com esse destaque para o conhecimento matemático. E nas narrativas, né, as professoras narram o que elas faziam e como elas ressignificaram seus conhecimentos. Nós temos ele foi organizado numa versão em e-book, embora a gente tenha algumas versões, fizemos algumas impressões, né? Mas é possível, então, baixá-lo na forma de e-book pelo site do Promestre. Rodrigo, por favor. E para a gente ter uma noção, né, do que a gente faz com esse material, com essas narrativas que as professoras escrevem, porque sobre o que elas narraram oralmente, eu convido vocês para ler a pesquisa. E aí, para a gente divulgar o que essas professoras escrevem, eu trouxe para vocês trechos de 2 narrativas, de 2 professoras, como eu falei, que são nossas coautoras, e por isso nós divulgamos os seus nomes, né? Então, essa narrativa foi escrita por Elisângela Pereira Vidal, claro que isso também veio de uma negociação, e pelo respeito ao que as professoras produziam, pelo respeito às suas histórias, elas também quiseram fazer parte desse processo, desse produto, desse recurso, né? E ter seus nomes vinculados a eles. Na própria pesquisa, elas também autorizaram o uso de seus nomes. Então, esse destaque não é a narrativa toda, é uma parte. Trouxe para destacar, né, como é que foi esse percurso do grupo. Então, Elisângela narra. Já lecionei para crianças do Ensino Fundamental 2 e do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental 1. Gosto muito de trabalhar com as crianças em fase da alfabetização. Na prefeitura, passei por todas as fases da educação infantil, desde o berçário até as turmas finais de crianças com 5 e 6 anos. Hoje, 19 de outubro de 2017, foi o primeiro dia de estudos e trocas de experiências. Chegamos ansiosas e curiosas ao mesmo tempo. No início, achamos que se tratava de um curso ou palestra, mas com muita sabedoria e precisão,
Denise nos explicou que os nossos encontros teriam a proposta de formação continuada num grupo de estudos. Quando iniciamos o grupo de estudos com encontros de professores para troca de experiências sobre as práticas de alfabetização e letramento a partir do trabalho com o conhecimento matemático na educação infantil, não sabia que seria tão tocada e que faria tantas descobertas. As aprendizagens foram incríveis. A cada encontro era algo novo e surpreendente. Convido vocês a lerem na íntegra, né, a narrativa da professora Elisângela. E eu também trouxe um trecho da professora Adriana Silva Milagre. O destaque para essa narrativa já é outro. Também quero destacar que, embora tenha esse toque para o conhecimento matemático, não se trata de um livro de receitas que vai ter moldes ou modelos a serem seguidos, mas justamente essa reflexão da professora. Então, a professora Adriana, né, narra: em nosso primeiro encontro, comentei sobre a forma que trabalho com o calendário em minha turma de crianças de 5 anos. Fui convidada a apresentar essa forma de trabalho no encontro seguinte. Meu nome é Adriana, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Leciono há 26 anos, sendo que 14 deles na educação infantil. Quando me propuseram que trabalhasse com o calendário na educação infantil, me perguntei: para quê? Será que as crianças iriam compreender? Isso me deu certa preguiça. Realizei o que foi proposto e hoje compreendo o valor, o sentido de construir e utilizar o calendário com as crianças. Sinto que estou respeitando-as na medida em que lhes informo sobre os acontecimentos, como os dias da semana, festas da instituição, aniversários, dia do brinquedo, feriados. Durante meu percurso na docência na educação infantil, utilizei vários tipos de calendário, como aqueles de EVA e os que ganhamos de brinde de algumas editoras. Nesses calendários, apenas marcava o dia da semana com um X. Hoje, após várias tentativas, utilizo um calendário mensal com bolsos transparentes que posso reutilizar todos os meses. Essa narrativa continua e também convido vocês a conhecerem mais sobre a professora Adriana e sobre o trabalho que ela faz com o calendário. Eu costumo dizer que sempre que eu leio essa narrativa, ela me provoca memórias e me provoca uma narrativa também a respeito da minha prática como professora da educação infantil, da minha prática como professora de matemática. E esse é um dos nossos objetivos, né? Provocar, a partir desse compartilhamento dessas histórias, provocar novas narrativas dos nossos parceiros, dos nossos estudantes do Promesse, dos nossos participantes das pesquisas. O livro também, esse e-book, né, foi ilustrado por uma colega de trabalho da professora Denise. Então, nós temos caricaturas de todas as professoras participantes, e concordo quando a professora Denise, né, narra ou deixa essa mensagem dizendo que isso nos remete ao princípio de que todos podem produzir, mobilizar e ressignificar o conhecimento matemático nas suas diferentes expressões. E, além de possibilitar o compartilhamento dessas nossas histórias e das nossas práticas, acreditamos que as narrativas revelam como nós, professores, seres humanos, mulheres, experienciamos o mundo, né? E temos certeza que elas podem potencializar o nosso desenvolvimento profissional. Fico à disposição para a gente conversar mais sobre isso ao final, viu? Muito obrigada. Obrigada, Kelly. E depois de ouvir Tânia e Kelly, eu convido a vocês a irem construindo a narrativa de vocês e tentando identificar quais são os eixos, né, epistemológicos que movem as nossas pesquisas, né? Então, agora nós vamos para o Rodrigo, que é da educação física, para ouvir também. Então, que vocês possam ir construindo esses olhares, né?
para o debate, ou seja, o que essas pesquisas co-narrativas nos dizem sobre fazer pesquisa. Rodrigo? Então, boa tarde para todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou compartilhando, não estou vendo mais ninguém, então tá Tá tudo ok, né? Rodrigo, tá ok. Tá joia. Meu nome é Rodrigo Gavioli, professor de Educação Física, professor da Rede Municipal de Belo Horizonte, e estou aqui hoje com muito prazer, né, para conversar com todos. O título, né, da minha dissertação foi dos professores de papel, as lutas na escola, docentes, narradores, narradoras de suas experiências de ensino, e a orientação foi do professor Admir Soares, né, na linha de pesquisa ensino de educação física. E o objetivo, né, dessa pesquisa foi evidenciar e refletir, né, sobre os saberes que são produzidos quando os professores vão trabalhar com essa temática na escola, né, que é o ensino das lutas, né? E foi pensado um percurso, né, investigativo que garantisse, né, uma construção autoral dos docentes, né, acerca das suas experiências, né, de ensino. Aí eu peguei, né, os principais referenciais teóricos: Walter Benjamin, né, o professor Guilherme Duval Toledo Prado, o professor Admir Soares, né, nessa discussão mais próxima com a narrativa, e também um diálogo muito intenso com o Tardif na questão dos saberes docentes, né? A metodologia ela foi inspirada, né, na documentação narrativa de experiências pedagógicas, que é um trabalho desenvolvido pelo Daniel Soares na Argentina, né? Então, assim, a gente fez uma leitura, né, um estudo do trabalho que ele desenvolve, e a gente se inspirou nisso para construir nosso percurso, né, de trabalho. E esse percurso ele foi marcado pelos relatos, pelas reescritas, pelas escritas, pelas reflexões, discussões, né, e socialização das narrativas, né? Participaram, então, dessa pesquisa 5 professores e 4 professoras, né, tanto da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e de uma escola da rede particular, né, e esses professores toparam, né, eles aceitaram narrar suas experiências com o ensino das lutas. Então, aí os professores participantes dessa pesquisa são os avatares, né? Esses avatares eles estão presentes no recurso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é a professora Ludmila, professor Matheus, professor Ricardo, professor Diego, professora Gabriela, professora Gilce, professor Christian, professor Felipe e a professora Renata. Então são os professores aí, né, coautores desse trabalho, né? A pesquisa ela foi desenvolvida em 6 encontros, né? E os grupos eles estiveram juntos no 3º e no 6º encontro. E essa foi uma decisão tomada assim, coletivamente, né? Com todos os participantes, e pela incompatibilidade de horário, né, a dificuldade de encontrar todo mundo, né? Todos os professores no mesmo dia, no mesmo horário, a gente fez a opção por trabalhar com os 2 grupos, né, de forma separada. Então, um grupo foi constituído com os professores da rede municipal e um grupo com os professores da rede particular. Só que no 3º e no 6º encontro, né, esses grupos estavam juntos. O primeiro encontro, a gente pensou, né, na evocação das memórias, né, porque a narrativa ela se nutre das memórias para narrar o que aconteceu, né, em uma determinada experiência. Ou seja, narrativa, memória e experiência são conceitos indissociáveis, né? Eles estão ali muito próximos. Então, a gente pediu para que os professores levassem tudo que eles tinham relacionado com a experiência do ensino de lutas. Registros, fotos, planos de aula, produções dos alunos, tudo que pudesse favorecer, né, essa evocação das memórias, e eles, então, socializaram as experiências deles de uma forma geral, né, com relação ao ensino das lutas.
Aí, no intervalo do primeiro para o segundo encontro, né, a gente pediu que os professores, dentre todas as narrativas, histórias que eles relataram e socializaram no primeiro encontro, a gente pediu que eles escolhessem uma dessas experiências para que eles pudessem escrever sobre elas, né, narrar de forma escrita, para que ela pudesse ser socializada no segundo encontro. E esses encontros eles tiveram um intervalo de 1 mês entre eles, né? Então, no segundo encontro, os professores levaram o que a gente chamou de primeira versão da narrativa, né? E eles leram, né, socializaram, foi uma roda de conversa mesmo, todos os professores leram, e a gente organizou uma dinâmica em que, enquanto um professor lia a sua narrativa, outros ficavam responsáveis por fazer uma interlocução direta com esse professor, né? E um outro grupo ficou responsável por anotar, né, de forma escrita ali, questionamentos, né, no sentido de provocar esse professor para ele adensar, né, essa narrativa dele. E foram surgindo coisas muito legais, né, ao socializar as histórias, muita coisa boa foi surgindo. Aí a gente pensou, para o terceiro encontro, uma vivência prática. E essa vivência prática, ela nasce justamente das histórias que foram socializadas. A gente não tinha, assim, de antemão pensado que o terceiro encontro seria uma vivência prática. Mas eles estavam socializando coisas tão legais que eu e o professor Edmir, nós resolvemos fazer, não, por que a gente não faz uma vivência dessas práticas que os professores estão trazendo aqui para a gente? E isso foi feito, né? Então a gente se reuniu, e nesse momento aí a gente convidou alguns estagiários do curso de Educação Física para estar conosco, porque a gente entendia que um número maior de pessoas ia favorecer as práticas, né? As dinâmicas que seriam realizadas. Foi um encontro muito legal, muito gostoso, gente, assim, foram trocas muito ricas, assim. Daqui a pouco eu vou apresentar trechos de narrativas onde os professores falam um pouquinho desse movimento. E ao final desse terceiro encontro, né, a gente pediu para os professores escreverem uma narrativa sobre esse encontro também, ou seja, os professores, ao longo do percurso, escreveram 2 narrativas. Uma narrativa relacionada à experiência deles com o ensino de lutas na aula de educação física regular. Então, eles socializaram essa narrativa no segundo encontro, né? O grupo provocou para que os professores reescrevessem essa narrativa. E a gente pediu também a narrativa relacionada ao momento que eles estavam vivendo ali durante a pesquisa, né? Que foi esse terceiro encontro. Os professores, foram escolhidos 3 professores, o professor Diego, Christian e o professor Matheus, para eles se disponibilizaram, né, a fazer as dinâmicas práticas. Então a gente pediu para eles escreverem uma narrativa sobre essa experiência. O que estava significando para eles ensinar para um grupo de professores numa pesquisa de mestrado aquelas experiências que eles vivenciaram na escola. E para o outro grupo de professores, a gente pediu para narrar também como estava sendo aquela experiência, né? O quarto encontro, a gente fez de novo essa roda de conversa, né, para socializar a narrativa que foi produzida a partir do terceiro encontro. Então, foi feita a mesma dinâmica, né? Os professores socializaram as narrativas, os colegas iam fazendo questionamentos, provocações, reflexões, né, para os professores reescreverem. Então, tanto a narrativa relacionada com a experiência na escola e a narrativa relacionada à experiência na pesquisa, elas tiveram escritas e reescritas. E essas reescritas, elas foram sempre mediadas por essa reflexão coletiva. E isso foi muito rico, esse processo foi muito legal, né, passar por isso. O quinto encontro, a gente fez uma socialização de todas as narrativas, né? O grupo, então, leu de novo todas as narrativas reescritas, né, a partir das provocações que foram sendo feitas. E para o sexto encontro, a gente pensou em reunir o grupo todo de novo, essa imagem aí é do último encontro, né, porque os professores da escola particular não conheciam as narrativas dos professores das escolas da rede municipal, e vice-versa, né? Eles não conheciam, um grupo não conhecia a narrativa do outro grupo. E a gente falou assim, não, isso não pode acontecer, não, as narrativas estão tão legais que a gente vai ter que promover um encontro para que eles socializem
com o grupão todo, né? Aí, para esse último encontro, que é o sexto, a gente pediu para os professores elencarem uma das narrativas, né? Eles produziram 2 ao longo do percurso. A gente pediu para que eles escolhessem uma para socializar nesse grupão, e esse encontro a gente chamou de Café com Prosa, né? A gente promoveu ali um lanche coletivo, a gente sentou ali, um bate-papo muito gostoso, foi muito legal, né? Então aqui tem alguns trechos, né, das narrativas dos professores. Esse ambiente me proporcionou maior reflexão sobre a minha prática na escola, me levando a pensar no que eu poderia fazer para melhorá-la, tanto em relação às atividades quanto em relação aos objetivos propostos. Saí desse momento formativo com a certeza que a troca de experiências entre docentes é fundamental para a consolidação de um trabalho mais forte, mais seguro, mais íntegro e mais propositivo nas escolas em que atuamos. Esse processo de relatos de experiência foi um ótimo estímulo para repensar a minha prática docente. Absorvi muitas informações que livros não possuem. Adquiri conhecimento na forma mais sensível que acredito ser a maior porcentagem de retenção. A aula que o professor já estudou, realizou, corrigiu, consciente ou inconscientemente, e nos apresentou, né? Então, são pequenos trechos, né? Mas trechos significativos, né? Desse impacto, né? Que esse processo, né? De narrar, né? E a narrativa, ela provoca essa ação de reversibilidade no pensamento. Eu pensava uma coisa, mas para eu narrar e ao socializar, o grupo provoca outros sentidos e significados, aí eu vou repensar aquilo que inicialmente eu estava acreditando. É um processo riquíssimo, riquíssimo, né? E como recurso, né, a gente produziu um livro também, com todas as narrativas, né? E tem um e-book, né? E tem o livro físico também. Então a capa do livro é um kimono, né? Com uma faixa preta. Eu tenho uma história muito forte com as lutas e artes marciais, não por acaso eu fui pesquisar sobre isso, né, no mestrado. E os professores de papel, que é o título da dissertação, está aí, né? Foram os meus primeiros professores, que foram os livros. Então eu narro, né? A minha dissertação, ela é a minha narrativa, né? Eu vou narrando a minha história com as lutas, e nesse processo de autoconhecimento, né? De me conhecer melhor e entender por que eu estava ali, né? No mestrado profissional, tentando entender esse processo de ensino das lutas na escola, né? Então, o livro ele teve a ajuda de uma estudante do design, né? E ela fez os avatares, ela que desenhou, ficou super bacana, né? Então, ele tem o link também, depois a gente disponibiliza para quem quiser fazer o download. E vocês vão perceber que eu coloquei essas 2 imagens, porque uma imagem está com a cor preta, né, do desenho, e tem a imagem ao lado da cor amarela. Então, o e-book, ele é todo... ele tem nas páginas cores diferentes, e essas cores fazem relação com as faixas, né, nas artes marciais. Então, ele começa com a faixa branca, então é a cor branca nas páginas, e vai escurecendo até chegar na faixa preta, né? Que é muito na ideia, assim, quando o grupo foi constituído, a gente começou esse trabalho, a gente não entendia muito bem, né, a narrativa. Eu, particularmente, fui tomar contato com a pesquisa narrativa no mestrado, né? Então eu estava iniciando ali junto com todo mundo, tentando entender a narrativa enquanto fenômeno que ia ser estudado, mas ao mesmo tempo é a metodologia da pesquisa, e ao mesmo tempo a narrativa ela é a forma como eu ia apresentar esse percurso formativo no mestrado, né? Ou seja, a minha dissertação ela é uma narrativa, né? Então entender isso tudo no começo estava muito confuso para mim, né? Então eu era faixa branca ali, né? Eu estava iniciando, né? Todos nós ali daquele grupo, na verdade. E ao longo do processo a gente foi ampliando esse conhecimento, né? Então a gente quis brincar, né, com essa questão das cores, da faixa, então até chegar na faixa preta. E aqui,
como eu estou compartilhando, eu não estou vendo vocês. Eu tô mostrando o livro físico, vocês estão vendo aí? Me dá só um retorno. Sim, ok, Rodrigo. Tá dando pra ver. Então ele tem uma faixa, né? O livro, a capa do livro é um kimono. A gente abre aqui a faixa preta, né? E ao abrir aqui a gente tem, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês rapidamente. Então tá aqui, né? As narrativas, os avatares. Então cada narrativa ela tem um desenho que se relaciona com ela, os professores. Então as cores vão mudando, né? Até chegar na faixa marrom e faixa preta. Então essa é a única edição impressa, né? A ideia é que a gente consiga ainda fazer outras, né? Mas o e-book está disponível para tudo. Bom, a gente tem que tentar sintetizar, né? É difícil sintetizar esse trabalho grandioso nesse pouco tempo, mas eu espero ter passado a ideia principal aí para vocês. Muito obrigada, Rodrigo. E aí, gente, né, vocês que estão começando a pesquisa, ou que já estão, né, com os temas, né, com a escolha metodológica, tentem ir fazendo a relação com esses pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa narrativa. O que é que a gente está trazendo, né, para que a gente possa fazer, então, a nossa roda de conversa. Obrigada, viu, Rodrigo? E agora a gente vai apresentar mais um trabalho da Belas Artes, é um trabalho que não é do Promestre, mas também é de um mestrado, né? Nessa perspectiva da profissão. E a Jéssica, então, vai apresentar. Nosso objetivo hoje é mostrar diferentes áreas de como nós estamos pensando a pesquisa com narrativa. Vai lá, Jéssica. Olá, boa tarde. Então, eu sou a Jéssica, né? Como a Cláudia aí já, né, me apresentou, eu, né, fui estudante lá do Prof. Artes, também é um mestrado profissional, mas lá da Belas Artes. E o meu trabalho, ele é intitulado, né, Percurso Formativo com os Cadernos de Si, Memórias de uma Professora Artista em Diálogo com seus Alunos. Apesar de ser de um outro grupo de mestrado, eu também estou no grupo lá do Lapensi e também estou nessa área das narrativas. A minha orientadora foi a Rosvita, né? Ela é uma das coordenadoras aí do grupo. Então eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi esse trabalho meu. Eu tive que fazer um recorte, né? E aí pode passar, Rodrigo, que no próximo slide eu apresento aí um pouco dessas minhas inquietações que me levaram a essa pesquisa, né? A esse trabalho, que basicamente surgiu com a minha experiência, a minha vivência com os cadernos de processos, cadernos de artista. Então, eu sempre tive muitos cadernos, com técnicas, com abordagens, tanto na parte artística quanto pedagógica, né? Anotações, desenhos, enfim, várias técnicas que a gente vai acumulando aí no cotidiano. Né? É muito comum isso no cotidiano do artista, e também na parte pedagógica é muito comum a gente ter esse registro, né, das nossas vivências. E assim, eu sempre fui. Então eu comecei a me perguntar, né, o porquê de tantos cadernos, o para quê, e aí eu comecei a perceber que a minha constante tentativa, necessidade de guardar memórias, de registrar memórias, de conter algumas experiências através desses cadernos. Pode passar, Rodrigo. Obrigada. E aí, para fazer, então, esse trabalho, num primeiro momento eu tinha dúvidas, né, se eu falava dos meus cadernos ou se eu falava dessa minha forma de levar também o registro e o caderno para a sala de aula, porque eu sou professora da rede estadual e também da rede municipal, né, em BH. E aí, os cadernos também estavam na sala de aula, né, com experiências que eu levava para os alunos. Então, no início, eu ficava nesse embate, assim, né, qual caderno, de fato, eu vou abordar nesse trabalho. E aí, de tanto a gente investigar, né, Rosvita sempre me acompanhando nesse abre, né, de tantos cadernos, nesse abre e fecha de tantos cadernos, eu selecionei
2 cadernos que foram muito marcantes na minha trajetória artística, como pesquisadora e como professora, essa tríade aí que a gente tanto fala lá no Prof. Artes. E aí um desses cadernos eu chamo de caderno de capa rosa. Eu coloquei algumas imagens aí, que foi um caderno que surgiram algumas vivências minhas, mas que também eram proposições para os meus alunos. Então, nesse caderno surgem desenhos de observação do espaço escolar, as árvores que rodeiam lá a nossa escola. É um ambiente que tem muita natureza, sabe? A escola que eu trabalho, então a gente traz essa questão do desenho de observação, que era muito comum lá no nosso dia a dia. O retrato da Helena Tipoff, que é a fundadora da nossa escola, e os haikais. Aí eu coloquei essas 3 imagens, né? Esses 3 momentos, que são poemas que também vinham de experiências, né, da sala de aula, que eu vinha e propunha que os alunos fizessem também. Então, era a minha produção meio que ilustrando, meio que ao mesmo tempo ao que eu propunha aos alunos. Então, eu vou falar um pouco aí desse caderno na pesquisa. Pode passar. Eu também seleciono, né, para contar um pouco no meu trabalho, esse caderno eu chamo de caderno de chitão azul florido, que é um caderno que eu mesma confeccionei, que também é um caderno onde eu já começo a sistematizar mais esses exercícios, porque num certo momento da minha trajetória, eu não tinha tanta consciência de fato desse movimento. O que eu produzo, o que o aluno produz, onde que começa esse movimento. E nesse caderno de chitão azul, foi um divisor de águas, porque nele eu comecei a ter um pouco mais essa consciência. Eu estou fazendo um exercício que o meu aluno também faz, e nós fazemos juntos, e tem uma intencionalidade. Nos outros também tinha, mas era algo mais intuitivo. Nele, acho que é onde a pesquisa realmente começou a surgir, né, dentro de mim mesmo, dentro da minha prática com a sala de aula, e que depois eu levei lá para o Prof. Artes. Então, aí tem novamente a paisagem escolar, no desenho de observação, eu coloco fragmentos de coisas que eu vou encontrando, e exercícios que a gente vai executando, eu e os alunos ao mesmo tempo. Pode saltar. E aí, eu entro, então, né, num momento aí do texto, né, da minha pesquisa, eu entro com esse capítulo, Páginas em Comum, que é o momento onde eu explico como que desse fazer, né, intencional nos meus cadernos e nas proposições com os alunos, eu começo a também levar esse caderno para o aluno como um objeto importante, um objeto de registrar essa memória, de registrar esse processo que ele também vive nas aulas de arte. E aí eu coloco essa imagem aí desses caderninhos, que são cadernos que nós confeccionamos em sala de aula. Eu passei algum período confeccionando esses cadernos junto aos alunos, ensinando eles mesmo o passo a passo. E desses cadernos também vão surgindo esses encontros e essas histórias, que são encontros com os alunos que eu também não esperava ter. Né? Porque antes é como se eu começo a enxergar nos cadernos dos meus alunos coisas que eu também vejo em mim e que, na verdade, eu nem esperava que eu fosse encontrar. Então, eu conto um pouco dessas histórias, é uma narrativa muito visual, né? No texto final, a gente explorou bem mesmo as imagens, mas são histórias, são narrativas, né? De situações, de produções minhas e dos alunos, bem simultâneas, né? Bem juntos, como se nós estivéssemos realmente juntos nesse processo. Pode passar. E aí, essa experiência que gerou lá no texto a proposta pedagógica. Lá no Prof. Artes, a gente tem a nomenclatura diferente, né, do resultado ali da pesquisa. E aí, uma das nomenclaturas e uma das possibilidades nossas é a proposta pedagógica, que foi o caminho que eu optei. E a minha proposta pedagógica é justamente relatar como foi esse processo, né, de abrir cadernos, compartilhar experiências dos cadernos,
que pode ser feita com, enfim, em várias técnicas, em várias linhas mesmo de trabalho, dentro da arte e fora da arte também, mas incluindo aí a própria confecção do caderno, que eu acredito, né, que no meu processo com os alunos, o confeccionar o caderno gerou essa apropriação, gerou o início dessa curiosidade, dessa valorização desse processo, quando eu me aproprio, nossa, eu mesmo criei, desde o início, esse produto, esse diário de bordo, esse caderno de processos, então é ali que começa toda a minha investigação com esse material e, consequentemente, eu percebi que os meus alunos também se viam assim. Então, a minha proposta pedagógica, eu posso disponibilizar os links depois no chat aqui no YouTube, né? Que aí vocês conseguem ter acesso. Eu coloquei só o primeiro, né? QR Code, que é o primeiro vídeo que eu produzi. Eu produzi vídeos mesmo, como se fossem videoaulas, né? Agora que a gente está na pandemia, isso tem sido muito comum. Então, eu produzi esses vídeos como se eu estivesse colocando mesmo cada etapa da confecção do caderno. Então, aí, só para ilustrar, eu coloquei a primeira etapa, que é o vídeo abrindo alguns cadernos, que é o momento onde eu realmente mostro os cadernos para os meus alunos. Primeiro, eu compartilho a minha experiência com os cadernos com eles, então eu faço esse vídeo mostrando alguns desses meus tantos cadernos. Mas aí, os outros vídeos vai sendo as etapas de confecção. Confeccionar a capa, confeccionar a costura, né? Então, são 4 vídeos ao todo, a minha proposta pedagógica, onde tem essas etapas de produção e algumas possibilidades de uso desse caderno. Pode passar. E no final eu coloco, então, só essa imagem aí das vistas desse caderno que a gente confeccionou, que é o caderno de costura indiana, ou brochura, e deixo essa reflexão, né, que é a do fazer junto, que eu acho que esse termo, ele é meio que o fio condutor, desde lá da minha parte metodológica da pesquisa, que eu optei por não entrar aqui hoje na apresentação, mas esse fazer junto é que vem conduzindo o meu trabalho, desde a parte teórica até essa parte minha com os próprios cadernos e depois com os próprios alunos, esse compartilhamento que a gente tem desde as primeiras fases da pesquisa até o final, que é essa oficina de encadernação que eu vou propor. Então, como eu falei, eu vou disponibilizar os links, caso alguém queira ver o passo a passo, né, e se aventurar também em confeccionar, mas basicamente essa é a mensagem que eu queria passar, assim, para vocês. Muito obrigada, Jéssica. Imagina. Então, agora pode tirar, a gente abre as câmeras, vamos para a roda de conversa, né? Que agora que a gente quer ouvir também, né, os professores, os estudantes, né, tentando responder, né, essas indagações, né? O que é fazer pesquisa com narrativa? Como estamos fazendo pesquisa com narrativas? Quais são os pressupostos teórico-metodológicos que nos baseiam, né, que nos fundamentam? Então, aí a palavra está aberta, né, tanto para os estudantes no chat, quanto para vocês aqui, nessa roda que, na verdade, é uma roda virtual, né? Quem gostaria? Bom, só para dar uma ideia, né, aqui no YouTube a gente está com 120 participantes, é uma grande festa lá, está um grande encontro, todo mundo assim, se reconhecendo, né? Faz tempo que a gente não vê, né, um ou outro, então, nossa, tá bem bacana lá, é bem legal. O pessoal está prestando atenção, o pessoal tem uma pessoa disse que são várias ideias, né? Disparando várias ideias durante a apresentação de vocês, pessoas se reconhecendo nas pesquisas, né? Como parte do grupo, né? Dos sarandeiros, de outros grupos que eu tenho, né? Que eu vi. Que mais?
Eu me confundo com as telas aqui, viu, gente? Estão pedindo para disponibilizar os links, então eu acho que mesmo se vocês puseram, já pode colocar de novo para ficar uma repetição ali, né? E não sei, eu abro a conversa aqui para todos participarem. Alguém gostaria, gente? Eu acho que tem muita curiosidade, assim, da minha parte foi muita curiosidade e eu acho que dos estudantes também, sabe? Porque quando a gente entra num mestrado, né, a gente entra com muitas questões, né, eu acho. E apresentar todos esses trabalhos já conduzidos, já com contexto, com os produtos, eu acho que elucida bastante para os nossos estudantes os vários caminhos possíveis. O que eu acho também interessante, Terezinha, né, para os ingressantes, é pensar assim, por que eu estou fazendo pesquisa, né? Quais são as finalidades da pesquisa? Então, a pesquisa narrativa, ela traz essa dimensão da pesquisa-formação, né? Não sei se vocês perceberam, em todos os relatos, né, nós contamos as nossas histórias, como foram os nossos percursos formativos. Elas contaram, né, e eles, em relação a estudantes, nós também, como professoras orientadoras, né, é um processo de diálogo. Então, não é aquela coisa de você ir lá no campo, pegar um dado e depois dar tchau para a escola e para o professor. O professor, nessa perspectiva, ele se torna um protagonista, ele se torna um parceiro da pesquisa. E o recurso, ele é o fruto disso, ele não está um anexo à pesquisa, ele faz parte da pesquisa. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente podia discutir, né? A importância da pesquisa com narrativas nessa perspectiva da formação. Formação nossa dos orientadores, dos orientandos e dos parceiros de pesquisa. Né? Então, eu tenho uma pergunta, Cláudia, e para o grupo todo, né, que eu vi que bastante dos participantes da pesquisa fizeram parte dos produtos, né, como autores mesmo, como coautores, né, eu percebi. E no sentido de eles produzirem, eles também serem produtores da pesquisa, existe essa perspectiva? Estarem também na hora de fazer um artigo? Eu estou vendo bastante gente fazer assim. Alguém gostaria? Porque senão vai lá. Eu gostaria. Terezinha, eu conheço uma perspectiva de pesquisa chamada pesquisa colaborativa, em que os participantes participariam efetivamente de todas as etapas, inclusive da escrita final. Mas nós não tivemos isso desde o meu trabalho de doutorado, que já venho trabalhando nesse sentido, e com os meus orientandos, porque esse trabalho final da dissertação, a escrita fica a cargo, né, da Denise ou de outra pessoa. Mas nós temos investido muito nessa visibilidade dos professores participantes, divulgando as narrativas, né, como coautores. Então, não classificamos nossa pesquisa como uma pesquisa colaborativa, mas trabalhamos nos princípios de um grupo colaborativo, onde todos têm voz, onde todos podem escolher, podem indicar as temáticas de estudo. E também temos incentivado o compartilhamento dessas produções e a participação dos professores também em eventos, na escrita de artigos. Aí sim, essa é uma escrita coletiva, em pares, tá? Diferente da escrita da dissertação, das quais eu tenho trabalhado. Tá certo. Eu queria só complementar que a Kelly disse, né? Acho que são instâncias, né? Distintas, mas complementares, em que nessa perspectiva da pesquisa
que nós estamos assumindo, né, no interior do LAPENSI, que a Cláudia destacou aí, né, que é o trabalho com narrativas, compreendendo a dimensão da formação que atravessa todos nós, né, orientadores, professores da educação básica na condição de mestrandos, né, mas também ocupando esse duplo lugar, né, estando na universidade, estando nas escolas. Então, essa dimensão da formação nos atravessa, né, e interpela, primeiro, o que significa pensar pesquisa, né, num espaço como esse, de produção de conhecimento, no mestrado profissional, e se desdobra nos percursos e nas possibilidades de autoria dos professores, né? Seja, sobretudo, porque acho que tem uma questão que aproxima os trabalhos que foram apresentados até nesse momento, né, do LAPENSI, nesse momento inicial, que tem a ver com uma dada compreensão também da formação continuada, né? Assim, eu diria que é um exercício que cada um de nós vem fazendo, né, a partir do diálogo com os professores dos seus campos de conhecimento, né, o que significa pensar a formação continuada num lugar como esse, né, da pós-graduação. E aí é possível pensar em autoria, né? E aí nessas instâncias distintas, Terezinha, como a Kelly disse, né? Para nós ainda é um desafio, porque há um limite, inclusive, institucional, né? Eu gostaria de assumir essa transgressão e de colocar lá nas dissertações o nome dos professores e professoras que participam da pesquisa como autores, assim como o Rodrigo. Mas a gente tem hoje uma limitação institucional, né? Por outro lado, há possibilidade desses professores atuarem, assumirem esse lugar da autoria como um desdobramento do processo da pesquisa, né? Como a Kelly destacou em outros momentos. Um deles, que eu acho que é um grande desafio para nós, para o Promesse como um todo, né? Que é pensar a volta para casa. O que eu estou chamando de volta para casa? A volta para a escola, a volta para a rede. Como é que esses produtos, né, explicitam uma autoria, né, ou uma polifonia, né, de vozes, de sujeitos ali, e explicitam os processos de construção de conhecimento desses sujeitos implicados, né? Acho que é isso, para complementar um pouco. Eu queria só... Não, pode Tá, falar, depois eu Rosi. também quero falar. Não, Não, pode falar, primeiro. Tânia. Fala. Não, só uma coisa pequenininha, assim, no caso da minha, teve uma particularidade que as meninas não quiseram se identificar, né? Então foram nomes fictícios, mas vocês estavam falando aí, eu estava pensando na visibilidade desses produtos na academia, né? Os livros, né? Serem trabalhados nas aulas. Uhum. Eu acho que falta isso, é um material muito rico que está sendo produzido com essas pesquisas. E esse material, talvez a destinação dele ainda está pequena. Então, aliado a essa questão da autoria, acho interessante essa discussão, também a utilização que, enquanto academia, né, nós fazemos esse material. Eu queria só situar um pouco que o Prof. Arts, ele é também esse programa, né, de formação de professores, mas eu acho que ele tem um formato um pouco diferente, porque a gente trabalha em rede, a nossa sede, como se diz, eu não sei, fica na UDESC, em Santa Catarina, né? Então, é diferente do Promestre, né? Então, a gente trabalha em rede, com várias universidades públicas, né? E só pode se inscrever o professor da rede pública que está atuando em sala de aula, que é concursado. Né? Isso é um critério
que foi colocado, que faz parte desse programa. E eu queria situar que a gente também trabalha no campo da pesquisa autobiográfica, né? Então, assim, esse biográfico e essa narrativa que a Jéssica traz, que é autobiográfico, porque ela traz essa potência dos cadernos como uma professora artista, que ela percebe na sua própria produção e que ela vê que ali tem alguma questão que ela se questiona como professora a partir do seu trabalho como artista, né? E aí isso ela leva para a sala de aula. E a gente, no nosso formato, faz parte dessa proposta pedagógica, né? Então, isso também é de rede nacional, eles produzem essa proposta. Então, as dissertações, elas têm esse caráter de produção pedagógica também, né? Então, uma autonarrativa, alguém perguntou, foi esse processo, mais ou menos mais fácil ou não? Não acho que não é essa a questão. É tão difícil quanto a gente falar da nossa própria história e achar fios que conectam e a gente refletir e fazer a conexão com a formação, né? Então, eu acho tudo, né? E eu acho que tem uma outra questão também, que é uma área muito nova ainda de pesquisa, né? Então, assim, na sociologia, na educação, já bem mais avançada, né? Nós encerramos o nosso congresso na semana passada, de um congresso internacional da pesquisa autobiográfica. Na arte, é muito raro a gente ver essa discussão, né? Então, a gente tem colocado narrativas além da palavra, né? Quer dizer, como é que a imagem também pode ser material de análise e que traz uma narrativa, né? Então, isso é um desafio para nós ainda. Certo. Tem questão da multimodalidade, né? É até interessante isso que a Rosita está falando, porque a Passege, a Maria da Conceição Passege, que é uma das autoras, né, que trabalham nessa perspectiva, ela trabalha muito com a ideia da reflexão, da reflexibilidade narrativa, que é justamente isso, né, a capacidade que a gente tem de narrar e compreender as nossas experiências. E falar de experiências, falar de memórias, são temas que envolvem muita sensibilidade. Então, fazer pesquisa nessa perspectiva é um desafio mesmo, né? E eu só queria complementar, gente, antes de ir para o chat aí, que tem muitas perguntas, né? Só para dizer também o que os meus colegas disseram, né? Esse tema é um tema relativamente recente, né? Ele é um tema também que atravessa muitas áreas do conhecimento, né? Então, ele está presente, né? A partir de diferentes leituras, né? No campo da linguística, das artes, da sociologia, da saúde, enfim, né? Uma série de campos, de saberes, né? Disciplinares que acho que evocam um pouco a riqueza das narrativas e das memórias, das biografias, e lembrar que democratizar esse processo, né, a partir de uma perspectiva teórica, metodológica, como os trabalhos, né, dos nossos egressos mostram, também é um ato emancipatório, né? Por quê? Porque o fazer uso da palavra, né, como a Delohry fala, né, usar esse capital biográfico, ele sempre foi prerrogativa de quem dominava muito a escrita e a leitura, ou dominava melhor, né? E, portanto, sempre foi uma prerrogativa mais legitimada entre as classes médias e classes altas, né? Por exemplo. Então, ao democratizar essas experiências, né, e dar sentido à experiência que precede, né, muitas vezes a escrita, né, ela chega do modo como a gente se percebe como indivíduo, na relação que a gente troca com os outros e com a sociedade, é também um modo assim de nos emanciparmos, né? Então eu acho que os professores que mostraram hoje, que revelaram, né, o trabalho com narrativas,
eles mostram muito essa perspectiva dialógica, né? Que a formação, ela implica também um trabalho de autoformação. Então, ao mesmo tempo que o Rodrigo, a Tânia, a Jéssica, né? E a Kelly, a Tereza, como que chama mesmo? E a Denise, Denise. né? Construíam, né, as suas narrativas e as suas pesquisas, isso é um caminho de mão dupla, né? Os sujeitos se formam e impacta, né, no público com os quais eles trabalham, né, com os outros sujeitos da narrativa. Então, eu acho que isso que é interessante nessa perspectiva teórico-metodológica, né? Mas vamos passar ao chat. Isso. A gente tem um bocado de questões. perguntas, eu vou passar para a Cláudia fazer as perguntas. Tem algumas questões aqui que estão no chat. Uhum. Alguém gostaria de começar a responder? Acho que é bom falar as questões, né, Cláudia? Mas, assim, depois das questões, eu queria passar a palavra também para Maria Amália, para ela contar um pouquinho dessa experiência de tornar-se titular durante a pandemia, durante a coordenação do Promestre, e ela adotou também, né, uma perspectiva para fazer esse trabalho em que ela se tornou titular. E abordando vários temas que estão sendo citados aqui no chat. Mas vamos passar as perguntas aqui. Lá. O Bruno Vasconcelos pergunta para a Jéssica que a sua pesquisa foi realizada uma autonarrativa. Como foi esse processo? Oi. Boa tarde, Bruno. Então, sim, na realidade, né, quando iniciamos, todo o material que eu já tinha coletado, né, que faz parte dessa minha vivência mesmo com os cadernos desde muito tempo e da vivência com os cadernos, né, também com os alunos, nós tínhamos muitas possibilidades. Uma delas era trabalhar com essa narrativa dos alunos, né, com essa narrativa a partir do material didático e de toda a sequência didática que eu já vinha executando. Mas foi uma escolha metodológica, né, assim, com muitas conversas, contribuições, orientações e cutucadas da Rosita. Foi uma escolha nossa ir nesse caminho da biografia, né, da narrativa autobiográfica, porque, de fato, né, para pensar essa formação do professor, pesquisador, artista, acredito que, assim, teriam outras possibilidades, né, trabalhar, aprofundar mais nessa narrativa com os alunos, mas nós nos esbarramos em questões e acho que tem muito a ver também com demandas do próprio Prof. Artes, né, que é pensar muito essa figura do professor, pesquisador, artista. Então, acredito que a gente viu essa potência mesmo no material, que é esse material de criação minha mesmo, que eu levo para a sala de aula. Mas, de fato, eu acho que se a gente fosse desenvolver todo o material que a gente tem coletado, de memórias também dos alunos, né? Eu tenho material coletado através de entrevista também, de como que eles se sentiam produzindo o caderno. Então, eu tenho tudo isso registrado, né? Fica talvez mais para frente a gente desenvolver. Mas no mestrado, no Prof. Artes, nesse trabalho que a gente desenvolveu, né, nesse recorte aí do mestrado, de fato, é uma narrativa autobiográfica que está em diálogo, sim, com o que eu vejo dos alunos, mas é como eu vejo, como eu li esse material, como eu me senti diante dele, né? Então, eu acho que é mais realmente sobre esse viés do professor, e não tanto do aluno, mesmo que esteja em diálogo e que seja algo que a gente, né, fez junto o tempo todo. Acho que eu respondi. Não, tranquilo, Jéssica. Tem uma pergunta aqui também, da Magna Cristina, as narrativas, e me afirma agora o meu instrumento, gostaria de ouvir mais da Kelly e da Tânia sobre essa questão dos dados, né? De como os informes foram produzidos. Tânia, você quer começar? Eu não entendi bem aonde que está a questão dela. Eu li... dados. Como que você coletou essas narrativas, o seu processo de coletar os dados, que a gente chama, né? Se você quiser, eu comento um pouco, Tânia, enquanto você
Posso pode começar que eu acrescentar? completo. Uhum. Posso acrescentar a pergunta do Charles também? Vamos deixar para o outro bloco, que o dele já pensa na política pública. Tá bom. Magna, muito obrigada pela sua questão. Enquanto recolhimento desses dados, nós seguimos todos os procedimentos junto ao Comitê de Ética e junto à Prefeitura, tá? Porque ele foi realizado com professoras da rede pública, então, desde ofício, e-mails, convites, seguiu todo um protocolo que é detalhado lá no texto da pesquisa, que levou praticamente 3 meses para ser efetivado para que os encontros com as professoras acontecessem. Então, não destaquei isso na fala, mas segue todos esses procedimentos. E nós tivemos, para recolher esses dados, o diário da pesquisadora, filmagens, fotos e um caderno, as filmagens, né, porque nós trabalhamos com as narrativas orais também, e um caderno que foi o desencadeador das narrativas escritas das professoras. Então, foram vários instrumentos, mas hoje o destaque acabou sendo para o recurso que produzimos por meio do que elas escreveram. Nós tivemos vários instrumentos para podermos ter vários olhares sobre o que as professoras falavam, né, o que elas narravam. No meu caso, o que a Kelly falou, né, todos esses procedimentos mesmo, né, burocráticos, digamos assim, e na minha pesquisa teve uma particularidade, como eu estava investigando as atividades impressas, então nós combinamos, eu e as professoras, dessa recolha das atividades. Então as atividades, elas também auxiliaram a memória, elas auxiliaram na produção dessas narrativas. Então, a primeira narrativa foi uma narrativa oral que nós combinamos previamente, na escola mesmo, num lugar mais tranquilo. E, não minto, a primeira narrativa foi uma narrativa escrita, que elas se apresentaram, elas falaram da trajetória delas, em que as atividades têm um lugar ali na ação de ensinar. Na segunda narrativa, que foi uma narrativa oral, já com essas atividades em mãos, elas começaram a dialogar comigo sobre essas atividades. E ao falar sobre essas atividades, elas entravam em modo narrativo, elas contavam várias histórias. Aí depois tivemos uma terceira narrativa escrita, que elas selecionaram quais atividades elas gostariam de narrar com mais detalhes, aquele processo de elaboração, e por fim a narrativa oral. E aí é muito engraçado, como as coisas não são certinhas assim. Eu comecei a pesquisa pensando que vai ser assim e vai terminar dessa maneira. Muita coisa acontece aí nesse meio do caminho, né? Uma narrativa escrita que não ficou em formato narrativo, ficou em formato de um relatório, e aí como que a gente faz? Uma narrativa oral no final que não estava planejada no início, mas pelo decorrer, né, desse trajeto a gente viu que a gente precisaria dessa narrativa final. Então, essa recolha de dados, né, a gente pensa um jeito de iniciar e o próprio caminhar da pesquisa vai mostrando para a gente o caminho. Aí, no meu caso, diferente da Kelly, né, não foi o grupo colaborativo, né, não foi nessa proposta mais colaborativa, então foram encontros individuais. Obrigada, Tânia e Kelly. Rodrigo, tem 2 questões aqui para você. Uma da Ana Beatriz Moraes. Rodrigo, interessante a sua inspiração, né, da documentação narrativa da experiência. Gostaria de saber como o grupo de professores participantes foi escolhido e se eles já se conheciam, em quais momentos e em quais locais ocorreram os encontros. E uma outra sobre o projeto de professores de papel, da Maria Conceição Lima. Você falou que provocou as narrativas. Como se deu, então, esse momento, né, de provocar? Aí você e o Admir, fiquem à vontade aí para responder. Então, eu vou começar pela parte da constituição do grupo,
que a gente tem, pelo menos eu tinha, né, a doce ilusão que era uma coisa simples, né, que isso não era um problema na pesquisa. E isso se tornou um problema na pesquisa, né, porque eu fiz o convite, né, nós disparamos o convite para participação da pesquisa em várias redes sociais, por exemplo. E muitos professores tiveram acesso a esse convite. Mas na hora, de fato, de constituir o grupo, dos professores toparem, né, ter aquele compromisso em participar da pesquisa, isso gerou um problema, né, porque nem todos podem, né, nós sabemos da realidade do professor, trabalha em 2 escolas, 3 escolas, então não é tão simples assim a gente constituir um grupo, pelo menos para mim não foi, né, tanto que inicialmente a minha ideia com o Admir era a gente fazer o trabalho só com professores da rede municipal. Essa era a ideia inicial. Eu tenho um carinho muito grande assim com a rede pública, porque eu sou aluno, né? Fruto da rede pública. Fui aluno da Escola Municipal Marconi, né? Depois fui para a UFMG, onde eu fiz minha graduação, né? Entrei no mestrado na UFMG, então eu queria devolver para o público isso que eu já, né? Que eu recebi ao longo da minha vida. Só que a gente não conseguiu, assim, eu fiquei preocupado na época, porque a gente teve poucas respostas positivas de professores querendo participar. Aí eu perguntei na época, né, conversei com o Admir, falei assim, não, Admir, será que nós vamos conseguir um grupo, né? E eu não entendia muito bem, né, assim, eu estava construindo ainda a metodologia, entendendo a narrativa enquanto metodologia de pesquisa, e eu ficava muito preocupado com o número. Hoje eu percebo que esse número não é tão importante assim, né? Eu não preciso lá de 15, 20 professores, talvez 1, 2 fossem suficientes, né? Mas na época eu tinha uma preocupação muito grande por não entender mesmo o processo. Aí, como isso se deu logo no início, eu chamei o Admir e falei assim, ó, vamos abrir para a rede particular também, para ver se a gente consegue ampliar esse número de professores participantes. Aí é claro que a gente vai no boca a boca, né, daqueles professores que são mais próximos, dos amigos, né, então acabou que muitos do grupo já se conheciam por serem amigos próximos, aí eu fui no boca a boca, literalmente, fazendo convite, convencendo, né, a participar da pesquisa. Então, eu dou aula na escola particular também, então convidei os professores de educação física dessa escola, que é a mesma escola que eu trabalho, né? Então, foi feito dessa forma. E na prefeitura eu fui também, praticamente todos que participaram da pesquisa são conhecidos meus, mais próximos, que toparam ajudar mesmo, porque é uma doação, né, gente? A gente sabe que o tempo nosso ele é muito corrido, né? Então, aí o que aconteceu? A gente fez uma reunião para explicar como que o projeto ia se desenvolver e ver com o grupo qual era a possibilidade. Por isso que foi uma decisão sempre coletiva. Ah, quantas vezes vocês podem encontrar por mês? Ah, a gente só pode uma. Então, nós vamos fazer uma vez por mês. Qual é o melhor horário para todo mundo encontrar? À noite, ok. Onde vocês querem encontrar? Que foi perguntado aí, né? Qual foi o local? Onde vocês querem? Ah, vamos ter um lugar central que é fácil para todo mundo? Vamos. Aonde? Lá na UFMG. Então, ok, vai ser lá. Então a gente foi sempre tomando essas decisões, né, em diálogo, todo mundo ali conversando, né, porque não adianta eu chegar com uma coisa pronta e, pô, isso não dá para mim, isso não dá para mim, o grupo ia se desfazer, né, então sempre foi uma construção coletiva. Então os encontros com o grupo da prefeitura aconteceram na UFMG, uma vez por mês, à noite. Então o pessoal, muitas vezes saía lá do turno de trabalho, a gente sabe como é que é a escola, né, a gente marcava 6 horas da tarde, o pessoal saía lá 5h20, 5h30, voando para não chegar atrasado lá na pesquisa, mas ia, né? E com o grupo da rede particular, a gente se encontrou na própria escola. Pedi autorização para a direção da escola, falei da pesquisa que a gente estava fazendo, que tinham professores do colégio envolvidos, e a gente se encontrava lá. Então, assim, a constituição do grupo ela foi no início algo que me preocupou bastante, mas depois a coisa andou. E hoje né, igual eu falei, eu tenho para mim que o número não era o mais importante. Mas foi legal, porque isso foi uma construção, né? Foi uma mudança que eu fui tendo ao longo do processo. E só um parênteses, que não tem muita relação com a pergunta, não, mas eu lembrei quando o Kelly falou da Denise, eu também, quando eu entrei, a minha ideia era um curso. Eu falei assim, não, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Sou praticante de várias lutas. Falei, não, vou dar um curso para os professores da rede municipal de Belo Horizonte sobre como ensinar a luta. Olha a pretensão, né, que a gente chega, né? Como ensinar a luta na escola.
Ainda bem que o mestrado me fez mudar, né? Por isso que o processo foi talvez mais formativo para mim do que para os professores que participaram da pesquisa. Então a narrativa ela tem essa potência, né? Porque eu narrei a minha história, né? Igual eu falei, a dissertação é a minha narrativa. Então existe o professor Rodrigo antes do mestrado e, sem sombra de dúvidas, o professor Rodrigo depois do mestrado, né? Esse processo ele é muito forte, muito intenso. Aí eu acabei, Cláudio, me lembra qual que é a outra? A outra como são que as eu... indagações. Eu acho que uma você já colocou aí, né? A própria provocação do que é fazer a pesquisa, né? Com narrativas. A outra é a questão a evocação das memórias, né? Sim. Pois é, assim, para o primeiro encontro a gente pensou nisso, assim, como favorecer com que as pessoas falem sobre as experiências deles, né? Aí eu mandei uma carta para todos eles antes, né? Com um certo tempo, né, de antecedência em relação a esse primeiro encontro, explicando qual que era a dinâmica que estava sendo pensada para o primeiro encontro. Era eles falarem, era um bate-papo, era a gente conversar sobre as experiências deles com o ensino das lutas na escola. E para facilitar uma tentativa de possibilitar que as lembranças surgissem, né, eu pedi que eles levassem tudo que eles tinham relacionado ao ensino de lutas. Planos de aula, produções dos alunos, vídeos, fotos, tudo, qualquer coisa que eles tivessem relacionadas ao ensino de lutas, eles levassem. E foi interessante que dos 9, acho que os 3 levaram. Os outros não levaram. Aí, né, aí eu me identifiquei muito, porque muitos de nós professores não temos esse hábito, né, de registrar, que é uma pena, né? Quantas coisas eu tenho 16 anos de docência, quanta coisa eu perdi, né, ao longo desse percurso que eu não registrei, né? E foi também no mestrado que eu percebi a importância desse registro, né? Seja fotográfico, escrito, registro dos alunos, né? Porque tudo isso a gente compõe, né, o nosso percurso. E foi assim, então alguns professores levaram, outros não, mas acaba que no próprio bate-papo, quando um professor fala da experiência, o outro se identifica. Ah, isso aconteceu comigo também. Isso é muito legal. Isso. É que um vai provocando o outro. Acaba que a minha provocação inicial talvez tenha sido menor incentivador ali das conversas, mas a troca entre eles, sim, é que favoreceu que outras lembranças fossem surgindo e enriqueceu demais o processo. Espero ter respondido. Não, é tranquilo, Rodrigo. Eu acho que é isso mesmo, né, gente? Assim, como que trabalhar com a pesquisa narrativa traz viabiliza, né, nós falarmos de nós mesmos e rememorar as nossas histórias, né, as nossas memórias, né? Tem uma... Admir, quer completar, falar alguma coisa? Para a gente ir para a última pergunta, por causa do horário. Não, tá ótimo. Tá. Acho que tem 2 perguntas, né, Cláudia? A outra eu identifiquei a do Charles. Vamos começar com a do Charles e deixa. Acho que vamos colocar as 2 juntas para a gente Qual poder. Qual é a outra que eu não... Não consigo falar o nome dela. Coloca a do Charles, eu coloco a outra. Tá. A do Charles, gente, o professor Charles, que ele pergunta, e aí é aberto a todos, né? De que maneira as narrativas revelam as tensões das políticas públicas em educação, né? E só, eu não sei se já foi falado, mas pensando bem, talvez já foi falado. Jéssica, essas produções foram feitas com alunos do Fundamental 1 ou 2, se eles ajudaram confeccionando, o nome deles estão inseridos? E a última é que os links não estão aparecendo no YouTube, de fato, eu vou para cima, não aparece, então eu peço para vocês colocarem aqui, que eu coloco no comentário, na descrição da live. Ok. Jéssica, então. Oi. As produções foram feitas com alunos do ensino médio, do 2º ano. Essa produção foi localizada na escola Sandoval Soares de Azevedo, em Birité, que é uma escola estadual, que pertence à Fundação Helena de Poff. E foram 3 anos de produções consecutivas com alunos do 2º ano que levavam também o caderno para o 3º ano. Então, a gente começava o processo de confecção do caderno no 2º, mas levava para o 3º ano do médio também. Mas eles não ajudaram, eles fizeram os próprios cadernos, cada um
confeccionou o próprio caderno sob minha orientação, meu auxílio, mas o nome deles não foi inserido no trabalho, porque a pesquisa ela foi direcionada, de fato, como uma pesquisa autobiográfica. Então, é o meu olhar, é o meu portfólio como professora, na verdade, que eu apresento. Então, quando eu trago o trabalho de um aluno, nesse encontro, como eu coloco, é, na verdade, o meu portfólio, como todos nós professores temos o hábito de fazer, que é guardar mesmo, igual o Rodrigo falou, né? Fotos, você faz uma aula, um projeto, a gente está sempre organizando esse material. E é sempre na perspectiva do meu olhar desse encontro, do meu trabalho com o deles. Então, esses alunos não foram citados nesse trabalho, não. Ele, né, não foram expostos com os nomes e a identidade deles, não. E sobre as tensões? Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso que o professor Charles coloca, né? Muito obrigada, Charles. De que maneira as narrativas revelam as tensões das políticas públicas em educação. Nas narrativas com as quais eu tenho trabalhado, o tempo todo aparecem essas tensões. Elas são ouvidas, elas são acolhidas, quando elas são orais, né? São conversadas, debatidas, fazem parte ali do enredo. Especificamente no trabalho que eu apresentei hoje, elas não são problematizadas dessa forma, elas são relatadas quando a gente lê o texto na íntegra, elas aparecem, mas nós escolhemos compreender as situações problemáticas dos professores no viés da educação matemática, nos conhecimentos matemáticos da educação infantil. Então, nessa escrita do texto, elas não recebem esse destaque por causa da problemática da pesquisa. Mas o tempo todo elas comentam do passado, como era quando elas iniciaram a docência, quando elas eram estudantes, e como está atualmente, né? Vai ter uma eleição disso, é um material que eu recebi dessa forma, então o tempo todo elas aparecem com maior ou menor destaque. Eu gostaria de Kelly, completar, tá? Pode ir, Tânia. Rapidinho, a fala da Kelly me fez pensar nessa questão da análise interpretativa, como que é o olhar nosso de pesquisador e da importância da narrativa estar presente, porque no meu trabalho também apareceram várias tensões, inclusive as questões relacionadas a gênero, né? A professora que demorou muito a ingressar no estudo porque tinha que cuidar de filhos, etc. e tal, mas o meu olhar interpretativo naquele momento, a tematização pedagógica, caminhou para outro sentido, mas está presente ali na narrativa e as pessoas que pegarem a narrativa para ler poderão problematizar, né? Então, o bacana da narrativa é isso, ela tem vários vieses de interpretação. Ok, obrigada, gente. Eu gostaria agora que a Maria Amália, né, falasse um pouco do memorial dela, que foi a questão da Terezinha. A Terezinha contou. Eu agradeço a Terezinha ter lembrado isso, ter lembrado, né? Eu, assim, quer dizer, porque foi um momento muito importante para mim, né? Não deixa de ser a consagração dos seus anos, né? Ali de dedicação à carreira, ao magistério público superior. Mas como eu me reconheço em cada história aí que foi contada hoje, né? Porque, embora eu não seja do campo artístico, por exemplo, não sei se vai dar para vocês verem, a minha agenda, eu faço muitas colagens, eu trabalho com colagens, né? Todo semestre eu abro um caderninho que eu chamo um caderninho de reflexão. E aí, olha, esse caderninho dos 2 últimos semestres, tem uma epígrafe do livro da Clarice Lispector, A Mulher que Matou os Peixes, né? E eu trabalho também na minha disciplina de Sociologia da Educação, um dos grandes eventos, né, avaliativos é o trabalho com diários, né? Os alunos fazem um diário de bordo, né? Eu uso o diário como um dispositivo pedagógico para ajudar os alunos a desnaturalizar um pouco, né, a sua trajetória escolar, pensar criticamente a questão da meritocracia, né? Então,
como que a gente pensa como que a gente constrói os nossos hábitos, as nossas disposições, né, na perspectiva do Pierre Bourdieu. E aí eu me deparei, né, com a ideia, quer dizer, um prazo institucional para elaborar um memorial, né, um memorial que me levaria à promoção para professora titular. E aí, esse prazo, eu soube disso no início da pandemia e comecei a pensar, meu Deus do céu, eu não vou ser capaz de escrever um memorial num contexto de tamanha angústia, aflição como esse que a gente estava iniciando, né, no início aí de 2020. E aí eu falei o quê? Eu pensei, né, eu vou começar a pensar no meu memorial de uma perspectiva um pouco a contrapelo. Primeiro, eu vou começar a escrever, eu vou lidar com as travas da escrita, né, para escrever um memorial. Então, eu vou redigir um diário, né, eu vou escrever todo dia um pouco, e nisso, né, eu vou ter que, de algum modo, vai me levar a refletir sobre os meus 17 anos de magistério na UFMG. E eis que, depois de 2 meses de escrita, né, eu dei para uma colega minha de setor, olhei e falei, olha, a partir de agora, vê o que eu coloquei aqui, a partir de agora eu vou ter que escrever meu memorial. E aí ela disse, Amália, seu memorial está pronto. Seu memorial é isso que você já escreveu. Eu falei, mas como assim? Isso daí é um diário, né, que eu escrevi. É quase uma socioanálise, né, não é isso é uma coisa mambembe, amadora, e eu que também trabalhava com isso, eu jamais imaginei que eu pudesse conferir uma legitimidade a esse tipo de registro, né, uma legitimidade institucional, e eis que isso realmente se transformou no meu memorial, né, então, isso para dizer para vocês que tudo que foi dito aqui, né, porque as nossas histórias importam, né? Porque toda a atitude reflexiva que a gente tem da vida, do trabalho, da nossa profissão, das nossas relações pessoais, do nosso cotidiano, né? É uma maneira de contar a história, né? E é uma história que está entrelaçada à nossa vida individual, idiosincrática, mas também que se relaciona com o social e que é produto de um determinado tipo de cultura, de um determinado tipo de sociedade, né? Então, eu escrevi um memorial com um registro diário, né? E isso virou um memorial e em breve vai ser publicado. E aí eu vou compartilhar com vocês. Obrigada, Maria Amália. Então, Terezinha, Maria Amália, todo mundo aqui. Então, a gente está terminando, né? Eu gostaria de agradecer, né? Em nome do LAPENSI, essa oportunidade de divulgar as nossas pesquisas. Eu acho que é um momento assim reflexivo para a gente também, né? Da gente contar as nossas histórias, pensar sobre elas, nos ouvir, né? Como eu falei, né? O nosso grupo ele tem os encontros quinzenais. Quem tiver interesse em participar, estão todos convidados. E gostaria só de, né? Antes da Terezinha dar as palavras finais, só fazer uma breve reflexão, então, sobre a pergunta que nós iniciamos, né? Então, como e por que fazer pesquisas com narrativas? Eu estou colocando aqui uma lista de palavras, né? Que até rimaram. Negociação, formação, autoformação, interação, ação, reflexão e muita indagação. Então, é isso, e nós agradecemos, né, em nome do LAPENSI. Gente, o Promestre que agradece, né? Acho que não tem muito mais o que dizer. Vocês já falaram, assim, essa apresentação já foi belíssima, já falaram por si mesmos. Então, eu acho que o Promestre agradece e a gente termina esse dia de hoje muito bacana com um tchau para todos, gente. Cuidem-se, tá bom? Obrigada. Gente, muito bom, viu? Muito obrigada. Também adorei, gente. Obrigada, gente. Ô, Cláudia, parabéns. Muito Você bom. e os apresentadores, os trabalhos, sim, muito bom. Me deu vontade